Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês. Espero que todos tenham tido um excelente final de semana, que ainda não terminou, né? Hoje é feriado ainda e nós vamos começar hoje a leitura diária da lição número 4, lição do dia 27 de abril, agora próximo. E hoje, segunda-feira, estaremos começando com o primeiro dia da leitura diária dos textos que o autor disponibiliza para um entendimento melhor da lição. Eu não leciono a lição propriamente dita, eu não pego a lição e leio ela para vocês e explico a lição. Isso será feito no domingo, no próximo domingo, dia 27, com o seu professor na escola dominical. Mas os textos diários, eles são exatamente para que a gente possa ter um maior entendimento da lição em questão e uma breve explanação para que a gente possa chegar lá no domingo, né, entendidos do assunto e aproveitarmos ainda mais tudo aquilo que o professor vai usar e vai nos ensinar lá no domingo. E não se esqueçam, não façam só essa leitura diária aqui comigo. Você também pode estudar a lição, tá? Os tópicos da lição, você tem aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São 6 dias para estudar uma lição pequena, né? E com esse acompanhamento bíblico aqui todos os dias, olha, é de crescimento, tá? É muita bênção. Você vai ter o seu momento com a palavra, o seu momento com o Espírito Santo. E se você tiver, né, esse entendimento, essa consciência de que realmente você está tendo um momento com o Espírito Santo, com o próprio Deus, e você fizer a sua oração, pedir ao Senhor para que te ensine, que te ajude, que te esclareça, que abra, né, o seu entendimento espiritual, porque o apóstolo Paulo deixou isso bem claro, né? Nós, como homens carnais, nunca entenderemos, nunca teremos a revelação das coisas espirituais, da vontade de Deus. E a gente tem aprendido, né? Nós já estamos indo para a 4ª lição e nós temos aprendido exatamente isso, né? Que o Senhor Jesus é a palavra, que Ele veio aqui para nos ensinar a sua palavra, o Evangelho, as boas novas de salvação. E a última lição a gente viu que a gente não pode se chegar a Deus, a gente não pode adorar a Deus se nós não adorarmos em espírito e em verdade, o que seria nascer de novo em Cristo Jesus com esse entendimento espiritual, né? Porque aquele que nasce de novo, que nasce pelo Espírito, ele tem esse discernimento. O Senhor passa a habitar dentro dele e a revelação da palavra, o entendimento da vontade de Deus, que é a verdade, isso vai ficar claro para você. Então, nós precisamos pedir isso, né? Pedir e dar-se-vos-á. Deus manda que nós peçamos sabedoria porque Ele vai dar. Ele quer dar sabedoria. Então, a gente precisa pedir a Deus que venha até nós, pela sua misericórdia e graça, e nos ensine a sua palavra, a sua santa palavra, a sua verdade. Então, se você tiver essa consciência, se você tiver esse entendimento, se você tiver esse cuidado, esse temor, né? Você, além de estar acompanhando aqui comigo, você vai ter, que é muito melhor e é o principal, a presença do Espírito Santo aí com você, ok? Porque não fique nas minhas palavras ou nas palavras de qualquer outro humano nesta terra, ok? Que o Espírito Santo seja aquele que te confirma, seja aquele que te esclarece, seja aquele que traga paz ao teu coração no entendimento da Santa Palavra, mesmo que por intermédio de qualquer outra pessoa, ok? Isso é muito importante. A gente tem que pedir ao Senhor o tempo todo para não comer gato por lebre, para não ser enganado, ok? Porque isso é muito sério. Tem muita gente sendo enganado aí porque é preguiçoso, ou porque não leva a sério, ou porque não tem esse cuidado, né? E fica acreditando em tudo que ouve, né? Nós temos aí hoje um perigo dentro da nossa casa, na nossa mão o tempo todo, que é a internet. Querendo ou não, aquilo é lançado sobre você. E tem muito picareta aí, tem muita gente que só quer ganhar dinheiro. E tem muita gente que acha até que está fazendo a coisa certa, mas aprendeu errado e está perpetuando a mentira, ok? Então, só tem um professor, só tem um que vai te conduzir. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quer andar no caminho certo, em verdade, na verdade de Jesus Cristo,
para se chegar a Deus é com o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo, que antes de subir ele deixou, né, e falou assim, olha, eu vou deixar o Espírito Santo que vai ensinar vocês, vai exortar, vai consolar e vai lembrar vocês de tudo que eu ensinei. Então, não tem professor melhor, nós precisamos um dos outros, mas o Espírito Santo é quem confirma e traz paz ao nosso coração sobre a verdade, ok? A lição, o tema dessa lição 4 é Jesus, o pão da vida. O texto áureo está lá em João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida, é o nosso texto áureo. E a verdade prática que a gente vai tirar dessa lição, né, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, é: Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo o ser humano. Ou seja, é o único pão, é o único alimento que vai saciar a sua fome espiritual, ok? E reparem que nós sempre estamos falando da parte espiritual. Novo nascimento, viver aqui nesta terra, mas segundo a vontade de Deus, né? Assim como ela é feita no céu, como Jesus diz. Ou seja, nós somos aqui de passagem, nós estamos aqui nesse mundo como peregrinos, mas nós não vivemos segundo este mundo, nós vivemos segundo o reino de Deus, e Deus é Espírito. Então, para fazer as coisas para Deus, precisamos fazer em Espírito, segundo o Espírito e na verdade de Jesus Cristo, ok? Então, como é que a gente vai alimentar o nosso eu espiritual, né? Porque o nosso eu material, a nossa carne, que é de semente corruptível, a gente alimenta com comida, né? A gente alimenta com carne, com frango, com arroz, com feijão, né? Alguns se alimentam um pouco mais do que os outros, mas o nosso eu espiritual também não é diferente não, tá, irmãos? Tem muita gente que está gordinho no espírito e tem muita gente que está magrinho no espírito também, né? Igual a gente conhece hoje pessoas que têm um apetite um pouco maior, né, para alimentar a carne, o nosso corpo, que é a carne, semente corruptível, estão alimentando mesmo, com força, e tem outros que já não comem tanto, não ligam mais, uns fazem dieta, né? Isso eu não como, aquilo eu como. Tem uns que têm intolerância a alguns alimentos, outros, mesmo com a intolerância, comem assim mesmo. Então, você vê que a coisa é muito parecida, né? Pessoas às vezes que não podem comer açúcar, mas quando ninguém está vendo, come lá o docinho. Sabe que vai fazer mal, mas come. E no mundo espiritual também é assim, meus irmãos. Se a gente não alimentar o nosso espírito com alimentos bons, né? Se a gente não também ter cuidado com o que está se alimentando espiritualmente, a gente também vamos ter doenças espirituais, que são as piores, ok? Porque a nossa carne, ela realmente, desde o dia que você nasceu, ela já nasce morrendo. Cada dia que passa é menos um dia de vida, porque a nossa carne, ela já nasce perecendo, ela já caminha para o final, ela já caminha para a morte e para a decomposição, ok? Mas o espiritual é eterno. A nossa parte espiritual, a nossa alma, né, ela é eterna. E o problema de alimentar mal a nossa alma, de alimentar mal o nosso espírito, é esse, que as doenças também serão eternas, ok? Então, Jesus é o pão, o alimento espiritual saudável e que vai te conduzir a uma vida espiritual saudável e na eternidade com o Pai, ok? A gente pode fazer sim essa analogia, porque nós estamos aqui presos a essa carne. Mas, da mesma forma que se você alimentar a sua carne, né, o seu corpo, mal, não cuidar dele, não exercitar ele, não movimentar ele, e não tomar cuidado com aquilo que você alimenta, com aquilo que você faz com o seu corpo, você vai ter problemas, ok? Sabemos disso. E a nossa parte espiritual, a mesma coisa. Então, o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui? Vocês precisam se alimentar de mim. Eu sou o pão saudável que vai alimentar o teu espírito. Eu vim do céu para vocês, ok? E sou eu que vou te alimentar o seu espírito, e você vai ter um espírito, uma alma saudável, ok? E você não terá doenças espirituais. E as que você tiver,
vão ser curadas, porque o exercício do Espírito também é a prática, é o gerar frutos, ok? É o trabalhar no reino, ok? É adorar a Deus em espírito e em verdade, ok? Então nós temos aqui na nossa parte material tudo que a gente pode fazer para fazer com que a nossa carne, o nosso corpo tenha um pouco melhor de vida, né? um pouco melhor um pouco mais de saúde, e nós temos como também pelo alimento excelente que é Jesus Cristo e pela prática dos exercícios saudáveis e espirituais que nós sabemos quais são, que a palavra de Deus e Jesus Cristo nos ensinou a amar ao próximo, né? Ser caridoso, ser piedoso, os frutos do Espírito, adorar em espírito e em verdade, servir ao Senhor com alegria, ok? Ofertar a Deus em sacrifícios vivos, né? Em verdadeira adoração a Deus. Tudo isso são as práticas e exercícios saudáveis para o nosso espírito, ok? Então, vamos lá ao texto que o nosso autor da lição passou para a gente hoje. E ele deu o tema para hoje, segunda-feira, de Jesus e a revelação do pão do céu. Foi quando Jesus revelou o pão do céu, o pão dado por Deus, né? O alimento espiritual para o nosso espírito, ok? Isso é a lição de segunda-feira que está lá em João, capítulo 6, versículos 30 e 31. Vamos ler. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Isso aqui foram as pessoas perguntando para Jesus, né? O que o mestre vai fazer, né? O que Jesus disse para eles, né? Que ele era o pão do céu. E aí as pessoas falaram assim: mas então, o que tu vai fazer para que a gente acredite que você é o pão dos céus? E aí Jesus disse para eles: em verdade vos digo, sou eu o pão do céu, ok? E não foi Moisés que deu o maná para vocês lá no deserto, foi meu Pai, né? E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas os homens, principalmente naquela época, né, onde a ação do Espírito Santo, a gente já falou sobre isso aqui, não era dentro do homem. O Espírito Santo não agia dentro do homem, né? Para todo homem que quisesse entender, né? Ele não agia dentro do homem como hoje. Como eu acabei de no início aqui da nossa leitura, eu disse para você: chame o Espírito Santo para te ensinar, e ele vai te ensinar. Antigamente o Espírito Santo ele agia em determinadas situações com um propósito divino. Era Deus quem fazia, quando ele queria, onde ele queria. Hoje o Senhor Jesus, ele abriu, né, isso, e nós passamos a ser sacerdócio real, né? Nós passamos a ter acesso direto ao Espírito Santo. Basta você querer, basta o seu coração desejar, e o Espírito Santo virá até você, né? E você será agraciado, com, né, o entendimento e a revelação da verdade divina, ok? Então, por isso Jesus veio, né? Para ser a nossa salvação, as boas novas de salvação. Então Jesus falava isso para eles, mas eles queriam ver sinais, né? Até hoje tem gente assim, até hoje que quer ver sinal. A pessoa quer ver movimento. A pessoa quer ver alguma coisa que os olhos dela podem ver, ela quer ouvir uma profecia de alguém que vem e revela alguma coisa. Ela precisa de sinais, ela precisa de alguma coisa, de algum movimento que ela possa ver, tocar ou sentir para ela crer. Ok? E hoje nós não precisamos disso, porque a revelação da verdade da palavra é o Espírito Santo que dá, né? Quando você vê uma pessoa ouvindo a palavra de Deus e ela ali é tocada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo a convence e ela entrega-se a Jesus Cristo, né? E ali ela começa a buscar, a viver em novidade de vida, a conhecer a verdade, o caminho, para ela poder seguir ali de forma certa, abandonar o pecado. É assim que funciona. Se você ainda é do tipo de pessoa ou conhece alguém que só acredita se vê movimento, não, mas não aconteceu nada lá,
vamos ir mais direto ao ponto. Eu não vi ninguém rodar, eu não vi ninguém falar em língua estranha, ou eu não vi nada, eu não vi coisa fria, não sei o que, não, porque assim, isso ele está esperando do outro, né? E a coisa tem que acontecer em mim, ok? Eu presto culto ao Senhor, eu presto culto junto com as pessoas, mas eu presto culto ao Senhor. Já reparou às vezes quando uma pessoa não vai na igreja com você, mas aí quando você chega em casa ela fala assim, como é que foi o culto? Eu costumo responder, por que você não foi lá prestar culto? O meu culto foi bom, eu prestei meu culto ao Senhor, eu adorei, eu louvei, eu ouvi a palavra, eu agradeci ao Senhor, eu pedi ao Senhor, mas você ficou em casa. Ah, mas como é que foi o culto? Para mim o meu culto foi bom, porque o culto não é para mim, o culto não é para as pessoas, o culto somos nós adorando e prestando culto ao nosso Deus, ok? Né? Nos entregando ali em sacrifício vivo a Deus. Então, as pessoas vão numa igreja às vezes e falam, nossa, que culto frio. Frio está você, ok? Porque você não precisa de ninguém para cultuar o seu Deus. Nós podemos cultuar o nosso Deus e devemos cultuar o nosso Deus 24 horas por dia, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus não entra em você só em dias de culto, não. Jesus tem que estar em você habitando 24 horas por dia, ok? Então, por que eu só presto culto ao Senhor nos cultos da igreja? Terça, quinta, quarta, sábado, domingo? Não, é 24 horas por dia. Precisamos entender que nós somos morada do Altíssimo, nós somos o templo que Deus habita. Deus foi bem claro, acaso eu sou Deus? Eu fiz os céus e a terra, eu por acaso habito em templos feitos por mão de homem? Não, eu habito no templo que eu fiz. E qual foi o templo que o Senhor fez, né? Foi nós, né? Ele que moldou o corpo, ok? Então, ele só precisava que esse corpo nascesse de novo. Ele só precisava que esse corpo fosse restaurado para que ele pudesse habitar em você. E é por isso que nós vimos na lição passada que nós precisamos nascer de novo. Na lição número 2 nós aprendemos isso. Aí seremos templo do Espírito Santo, ok? O próprio Jesus quando disse, eu vou derrubar este templo, em 3 dias vou reerguê-lo. As pessoas acharam que Jesus ia quebrar o templo de pedra lá, mas ele estava falando do próprio corpo dele, que foi moído, foi derrubado, chegou a entrar no sepulcro, né? Sem vida, né? Sem respirar, sem coração bater, mas ao 3º dia ressuscitou. Isso tudo é o que acontece conosco espiritualmente quando nós nascemos do Espírito novamente, nascemos de novo em Cristo Jesus, ok? Então, nós somos morada, né? Nós somos templo do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele estava dizendo isso para as pessoas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tem outra situação que Jesus fala, se tu não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem jeito para você, ok? O que o Senhor está querendo dizer? Você tem que se alimentar de mim. Só que esse alimento não é para esse corpo aqui. É o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. É o alimento eterno, porque a nossa alma é eterna. Esse corpo vai ficar. Se Jesus voltar antes, né, ele vai ser glorificado. Se Jesus não voltar, ele só vai ressuscitar no último dia, né? Para receber o julgamento, ou apartai-vos de mim, maldito, ou vinde a mim, benditos de meu Pai, onde seu corpo será glorificado, né? Como restaurado e purificado para você poder entrar nos céus, ok? Você não entra com essa carne, com essa semente corruptível, né? Com essa carne doente você não entra. Então, Jesus é o alimento espiritual. Só que as pessoas não entendiam. Por que as pessoas não entendiam? Porque ainda não tinham a graça, ok, de terem sido nascidos de novo para poder se tornar morada do Altíssimo, ok, e ter ali o Espírito Santo como professor, revelando toda a verdade, né, da salvação, ok? Porque se o Espírito não convencer, meu irmão, você pode falar 10 anos para uma pessoa. Se por acaso o Espírito não convencer aquela pessoa do que você está falando é verdade, é o mesmo que nada, ok? Então, o Espírito Santo é excelente em convencer, né?
Por isso eu sempre digo para vocês, nós estamos cercados de convencido. Eu sou um convencido. Eu creio que se você está aqui me assistindo, quase 20 minutos, né, de explanação sobre isso, você está convencido de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que Deus é o Criador dos céus e da terra. Que nós somos criação de Deus, ok? E que existe a morte eterna e a vida eterna. Eu tenho certeza que eu sou convencido e que você é convencido. Agora, a conversão, ela vem de uma vida nova, é de frutos do Espírito, é de um trabalho no reino, ok? É de uma dedicação e uma plenitude na obra de Deus, ok? Na verdadeira adoração em espírito e em verdade, ok? No compromisso, na honra a Deus, no louvor a Deus, né? Na adoração a Deus. Então, meus irmãos, que a gente se alimente desse pão, que a gente coma fartamente desse pão, o pão da vida, que é Jesus, que desceu do céu, ok? Porque nós precisamos alimentar e exercitar o nosso espírito, ok? A nossa alma. E como vamos fazer? Onde encontrar este pão para comer? Está aqui, ó. Bíblia, palavra. Jesus Cristo, como vimos na lição anterior também, eu sou o Verbo vivo, a palavra que desceu, habitou entre vós e ensinou vocês tudo o que vocês precisam saber. E isso foi registrado aqui, está registrado na palavra. E o Espírito Santo também foi deixado pelo Senhor Jesus para que nos ensinasse, nos lembrasse e nos revelasse, porque o apóstolo Paulo lá na frente ainda explicou melhor. Só vamos entender as palavras de Jesus através do professor Espírito Santo, ok? Então, meus irmãos, o caminho foi dado, a forma para que isso aconteça também foi dada, não vai haver desculpa, ok? Nós estamos aqui falando sobre isso, você está aprendendo cada dia mais, então não vamos deixar de nos alimentar de Jesus, ok? Vamos comer da sua carne, vamos beber do seu sangue, ok? Então, meu irmão, vamos estudar a palavra e vamos praticar a palavra, para que a nossa adoração seja aceita e para que a gente, como lâmpada, né, nesse mundo escuro, assim é a palavra de Deus, né, como lâmpada no mundo escuro, a gente consiga caminhar de passo em passo, não cair em nenhum buraco, não pisar em espinhos, nem em pedras pontiagudas, ok? E conseguirmos chegar até a portinha estreita, onde a gente vai entrar, né, para o gozo do nosso Senhor. Deus abençoe você, se alimente do pão da vida, se alimente da palavra, tá? Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu e até amanhã. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana, a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo.